Bronze Podcast número 11. Vamos continuar para a terceira parte da apresentação sobre a crise na igreja. Hoje a Sara está ocupada com os nossos filhotes, com a faculdade e não vai poder juntar-se, mas então venho apresentar-vos a terceira parte de infiltração da maçonaria e do comunismo na Igreja Católica. Parecem que são temas demasiado absurdos e há quem diga que parecem temas de conspiração, mas vou apresentar aqui textos, mesmo citando papas e os próprios documentos que eles geraram para provar que isto não é só uma teoria, nem é uma teoria de conspiração, muito menos, mas sim coisas que aconteceram e que nos levaram já à crise da fé perpetrada depois e aprovada pela Igreja no Vaticano II, o concílio terrífico e terrível para a Igreja, e também depois se manifestou na escolha de diversos papas e mesmo no comportamento de vários papas, desde Paulo VI até hoje, a Francisco, sobre os mais determinados e variados assuntos onde eles demonstram ter posições heterodoxas. Aquilo que queria também deixar patente aqui é que da nossa parte, tanto eu e a Sara, não somos nunca, nem seremos vacantistas, nunca, e aquilo que desejamos e rezamos por isso todos os dias no nosso terço e rosário familiar é pela conversão da maioria dos bispos, que infelizmente hoje em dia são modernistas, e também do Santo Padre, que possa trazer a Igreja de novo à sua glória e acabar com todas estas heresias. Portanto, na primeira parte falámos sobre a destruição da fé provocada pelos modernistas. Na segunda parte falámos sobre o ecumenismo e a liberdade religiosa, e hoje falamos sobre a infiltração maçónica e comunista. E hoje tenho que andar um pouco para trás na história, ou seja, cronologicamente começámos com São Pio X, 1905, no primeiro episódio. No segundo episódio passámos para o liberdade religiosa e ecumenismo, que foi algo que aconteceu ao longo do século XX, tendo culminado depois no Vaticano II, 1962. Hoje temos que recuar um pouco para demonstrar a infiltração da maçonaria na Igreja Católica. E vocês vão perceber com esta exposição como tudo culmina e aponta para o Concílio Vaticano II e como esta evolução também está a par e passo, de mãos dadas, com a aparição de Fátima em Portugal. Portanto, Portugal sem dúvida tem um papel fundamental nesta crise da Igreja, se não enquanto país ativo, porque estamos dominados por maçons, os seus habitantes, ou o seu povo, esta nação, é chamada a algo mais. Podemos notar isto porque Nossa Senhora aparece em Portugal em 1917 e aparece em Portugal com uma mensagem muito inconveniente para a Igreja Católica. Nossa Senhora de Fátima manifesta-se a 3 crianças e nesta manifestação, que acontece periodicamente e sempre em data e hora apontada por Nossa Senhora, com provas dadas, tendo em conta que a própria irmã Lúcia, na altura uma menina, pediu a Nossa Senhora: ninguém acredita em mim, podereis manifestar-vos de alguma forma para que as pessoas acreditem, e é feito o milagre do 3 de outubro. Portanto, a aparição de Fátima, nem vou perder muito tempo a falar sobre ela. Vou, no entanto, falar, ou pelo menos abordar, os elementos basilares desta mensagem. Porquê? Porque eles estão diretamente ligados com esta infiltração maçónica, comunista e com a apostasia da fé que se vê na Igreja hoje em dia. Foi como um aviso de Nossa Senhora. Aliás, não só a Fátima, mas também a Quita e La Salette. Os elementos basilares da mensagem de Fátima são: muitas almas vão para o inferno por causa dos pecados que cometem, disse Nossa Senhora. Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção única e plenamente católica ao Imaculado Coração de Maria. Isto apenas será efetuado pela consagração da nação da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, em conjunto com as comunhões de reparação dos primeiros sábados de cada mês. Depois disto, e a Rússia teria de se converter à fé católica. Se isto for feito, Nossa Senhora garante que salvar-se-ão muitas almas e haverá paz. Se isto não for feito, a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo. Haverá guerras, fome, perseguição à Igreja e os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito que sofrer e se os pedidos de Nossa Senhora continuarem sem serem cumpridos, então várias nações serão aniquiladas. Mesmo assim, por fim, diz Nossa Senhora, o meu Imaculado Coração triunfará e o Santo Padre consagrar-me-á a Rússia
e esta se converterá e será concedida ao mundo algum tempo de paz. Portanto, estas são as mensagens basilares. Nossa Senhora na mensagem de Fátima fala sobre o inferno, Nossa Senhora fala sobre a conversão dos pecadores, Nossa Senhora fala sobre o ataque à família, e depois em outras manifestações da Irmã Lúcia nós percebemos que a mensagem de Fátima ao fim e ao cabo é uma mensagem de conversão da Igreja, não só dos fiéis. Portanto, qual seria o objetivo da maçonaria e do comunismo em infiltrar-se na Igreja e também, especialmente, neutralizar a mensagem de Fátima? É sabido por comunistas que abandonaram o comunismo que a mensagem de Fátima é a mensagem mais temida da Igreja Católica e que, por exemplo, na China, todas as imagens de Nossa Senhora são permitidas, excepto uma, a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Porquê? Porque precisamente a Nossa Senhora de Fátima se manifestou contra o comunismo e os seus erros. Então, o objetivo da maçonaria, isto é, enquanto entidade organizada, é de facto neutralizar e instrumentalizar a Igreja Católica. Como vimos quanto ao exemplo de Portugal, em 1917, as forças da maçonaria e os seus aliados comunistas conspiraram para impedir que a mensagem de Fátima acabasse de se cumprir em Portugal. Insinuou-se que a mensagem era uma fraude ou uma ilusão infantil, e os próprios videntes foram perseguidos e até ameaçados de morte. Tal era o ódio destas forças contra a Igreja Católica e a Virgem Mãe de Deus. O mesmo sucede com estas forças que hoje estão à solta por todo lado e em todo o mundo, como vemos por esta crise do chamado vírus. Não é preciso descer aos devaneios das teorias da conspiração para saber que até 1960, isto é sabido, os papas escreveram mais condenações e avisos sobre os manejos dos maçons e dos comunistas contra a Igreja do que sobre qualquer outro tema na história da Igreja. Sobre este ponto também não podemos deixar de considerar a Permanent Instruction of the Alta Vendita, ou seja, um documento maçónico que delineava todo o plano para infiltrar e corromper a Igreja Católica no século XX. Apesar de estar na moda desde o Concílio Vaticano II, ridicularizar a existência de uma tal conspiração, deve notar-se que os papéis secretos da Alta Vendita, uma sociedade secreta italiana, entre os quais a Permanent Instruction, caíram nas mãos do Papa Gregório XVI. A Permanent Instruction foi publicada a pedido do bem-aventurado Papa Pio IX pelo cardeal Cretino Joly no seu livro The Roman Church and Revolution. Pesquisem estes livros. Pelo seu breve de aprovação, datado de 25 de fevereiro de 1861 e endereçado ao autor, o Papa Pio IX, garantiu a autenticidade da Permanent Instruction e dos outros documentos maçónicos, mas não permitiu que se divulgassem os nomes verdadeiros dos membros da Alta Vendita mencionados nos documentos. Ou seja, há um Papa que garante a autenticidade destes documentos. O próprio Papa Leão XIII também pediu a sua publicação. Ambos os Papas atuaram certamente para evitar que se concretizasse uma tal tragédia que estes grandes pontífices sabiam que estava longe de ser impossível. Ou seja, o Papa Pio XII também o sabia, como podemos inferir nos comentários proféticos que fez quando ainda era secretário de Estado do Vaticano. O texto completo da Permanent Instruction também se encontra no livro do Monsenhor George E. Dillon, Grand Orient Freemasonry Unmasked, o Grande Oriente da Maçonaria Desmascarado. Quando deram um exemplar do livro de Monsenhor Dillon ao Papa Leão XIII, este ficou tão impressionado que encomendou que se fizesse uma edição italiana paga por sua conta. Também, no seu livro Athanasius and the Church of Our Time, 1974, o bispo Rudolf Graber, autoridade objetiva e irrepreensível, que escreveu depois do Concílio Vaticano II, vários livros, citou um maçom ilustre que declarou que o concílio, ou seja, aliás, que o objetivo da maçonaria já não era a destruição da Igreja, mas utilizá-la através da infiltração. Por outras palavras, como a maçonaria não pode obliterar completamente a Igreja de Cristo, tenciona não só extirpar a influência do catolicismo na sociedade, como também usar a estrutura da Igreja como um instrumento de renovação, progresso e iluminação, isto é, como um meio de levar a cabo muitos dos princípios e objetivos maçónicos. E, portanto, por esta apresentação, ou seja, a maçonaria e o comunismo não querem já nem pretendem destruir a Igreja Católica, começamos a perceber que o objetivo é assim utilizar a Igreja para espalhar esta mensagem de fraternidade e de amor e de renovação, num sentido nada católico, mas num sentido de quem deseja destruir a Igreja. A estratégia delineada pela Permanent Instruction para atingir este objetivo é espantosa pela sua audácia e astúcia.
O documento refere-se desde o princípio a um processo que levará décadas a cumprir. Os autores do documento sabiam bem que não viveriam para assistir ao seu triunfo. Estavam sim a inaugurar uma obra que seria retomada por gerações sucessivas de iniciados. Como diz a Permanent Instruction, nas nossas fileiras o soldado morre, mas a luta continua. A Instruction propunha a disseminação das ideias e axiomas liberais pela sociedade e dentro das instituições da Igreja Católica, de tal modo que os leigos, seminaristas, clérigos e prelados seriam gradualmente e ao longo dos anos imbuídos de princípios progressistas. Esta nova mentalidade viria eventualmente a ser tão difusa que seriam ordenados padres, sagrados bispos e nomeados cardeais indivíduos cujo pensamento estaria em harmonia com as ideias modernas baseados nos princípios de 1789, isto é, os princípios da maçonaria que inspiraram a Revolução Francesa. Ou seja, cito, o pluralismo, a igualdade de todas as religiões, a separação da Igreja e do Estado, a liberdade de expressão sem restrições e por aí adiante. Chegar-se-ia por fim a eleger um Papa, vindo destes meios, que levaria a Igreja pelos caminhos de iluminação e renovação. Note-se desde já que não estava nos planos colocar um maçom na cadeira de São Pedro. O seu objetivo era criar as condições que acabariam por produzir um Papa e uma hierarquia conquistadas pelas ideias do catolicismo liberal, ao mesmo tempo que se consideravam católicos fiéis. E isto é o que nós temos hoje em dia. Nós temos hoje em dia são bispos, papas, sacerdotes, leigos, que acreditam numa igreja plural, numa igreja feita de várias igrejas, ao fim e ao cabo, de várias ideias e várias teorias, mas que de católico não tem nada. E portanto, para que não se diga também que estou a interpretar mal a Permanent Instruction ou que é falso, vou citar este documento a partir de agora. Não o vou citar completamente, mas esta é a secção mais relevante e passo a citar. O Papa, qualquer ele seja, não virá às sociedades secretas. Compete às sociedades secretas dar o primeiro passo em direção à Igreja, para conquistar a ambos. A tarefa que vamos empreender não é trabalho de um dia, ou de um mês, ou de um ano. Pode durar vários séculos, talvez um século. Mas nas nossas fileiras o soldado morre e a luta continua. Não tencionamos atrair os papas à nossa causa, fazê-los neófitos dos nossos princípios, propagadores das nossas ideias. Isso seria um sonho ridículo. E se acontecesse que cardeais ou prelados, por exemplo, quer por sua livre vontade ou de surpresa, entrassem em parte dos nossos segredos, isso não seria de modo nenhum um incentivo para desejar a sua elevação à cadeira de Pedro. Essa elevação arruinar-nos-ia. Só a sua ambição levá-los-ia à apostasia e a necessidade do poder forçá-los-ia em sacrificar-nos. E as necessidades do poder forçá-los-iam em sacrificar-nos. Portanto, eles sabem que não querem um Papa maçom, porque mais cedo ou mais tarde a ambição do poder deste Papa maçom, que é quase como sabemos que o diabo vive dividido contra si próprio, esta necessidade dos maçons iria ser de tal ordem de ganhar poder que o Papa mais cedo ou mais tarde sacrificaria a maçonaria para se manter no poder. O que devemos desejar, continuo, procurar e esperar, tal como os judeus esperam pelo Messias, é um Papa conforme às nossas necessidades. Com isto marcharemos com mais segurança para o assalto à Igreja do que com os panfletos dos nossos irmãos em França e até do que com o ouro de Inglaterra. Quereis saber a razão? É que com isto, para despedaçar a grande rocha em que Deus erigiu a sua Igreja, já não precisamos de vinagre anibaliano ou de pólvora, ou mesmo das nossas armas. Temos o dedo mínimo do sucessor de Pedro comprometido nesta empresa, e este dedinho vale tanto para esta cruzada como todos os urbanos segundos e todos os São Bernardos da cristandade. Não temos dúvida de que chegaremos a este fim supremo dos nossos esforços, mas quando, mas como? O desconhecido ainda não foi revelado. Contudo, visto que nada nos irá desviar do caminho ou do plano estabelecido, e pelo contrário, tudo tenderá para ele, como se já amanhã o trabalho que mal foi esboçado fosse coroado de sucesso. Desejamos nesta instrução, que se manterá secreta para os simples iniciados, dar aos dignatários na chefia da Suprema Bendita alguns conselhos em forma de instrução. Ora bem, para assegurarmos um Papa com as características desejadas, em primeiro lugar é preciso modelá-lo, e para este Papa, uma geração digna do reinado que sonhamos será possível. Pondo de parte os velhos e os de idade madura, dedicai-vos aos jovens e, sendo possível, até às crianças. Conseguireis sem grande custo uma reputação de bons católicos e de puros patriotas. Esta reputação dará acesso à nossa doutrina entre os jovens clérigos, assim como entrará profundamente nos mosteiros. Em poucos anos, pela força das coisas, este jovem clero terá ascendido a todas as funções
formará o Conselho do Sumo Pontífice, será chamado a escolher o novo pontífice que há de reinar, e este pontífice, tal como a maioria dos seus contemporâneos, estará necessariamente mais ou menos imbuído dos princípios italianos e humanitários que vamos começar a pôr em circulação. É um grãozinho de mostarda preta que vamos confiar à terra, mas o sol da justiça desenvolve-lo-á ao mais alto poder, e vereis um dia que rica colheita esta sementezinha produzirá. E pronto. Este é o plano da Alta Vendita, e já percebemos qual é a relação que ele tem com Fátima. Pois Fátima, onde todos são chamados a adorar a Deus, converter-se e evitar o inferno, e para isso será necessário adorar o Imaculado Coração de Maria. Ou seja, não há aqui nada na mensagem de Fátima que seja uma mensagem ecuménica ou interreligiosa. Pelo contrário, a salvação das pessoas vem pela oração do terço, vem pela fé depositada e nas orações depositadas aos pés da Mãe, ao Imaculado Coração de Maria, e ponto final. Há então o aparecimento do catolicismo liberal, como já falámos nas primeiras duas partes deste podcast. E o objetivo da maçonaria, portanto, em tudo isto, não era destruir a igreja, o que os maçons sabiam ser impossível, como já falámos, mas antes neutralizar e instrumentá-la, isto é, transformar o elemento ou os elementos humanos da igreja num instrumento de promoção dos objetivos maçónicos, induzindo os membros da igreja a abraçar as ideias liberais. Uma hierarquia liberalizada prestar-se-ia facilmente a colaborar no estabelecimento do ideal maçónico de uma nova ordem mundial, uma falsa fraternidade pan-religiosa na qual a igreja abandona o seu título de ser a única arca de salvação e cessa a sua oposição às forças do mundo. Que é isto a não ser o ecumenismo e a liberdade religiosa. Portanto, os papas do século XIX e do início do século XX fizeram guerra aberta contra estas tendências perigosas, como sabemos, com uma presença de espírito assente na certeza e sem compromissos da fé. Estes papas não se deixaram arrastar. Sabiam que os maus princípios, por mais honrosos que possam parecer, não podem dar bom fruto, e que estavam perante maus princípios na sua pior forma, porque não estavam assentes só na heresia, mas na apostasia. Como generais que reconhecem o dever de defenderem a sua praça a todo o custo, estes papas assestaram uma poderosa artilharia contra os erros do mundo moderno e fizeram fogo incessante. As encíclicas eram as suas munições e nunca erraram o alvo. O ataque mais devastador veio sobre a forma monumental dos sílabos, dos erros, do bem-aventurado Papa Pio IX, por ele acrescentada à sua encíclica quanto à cura, 1864. Quando o fumo se dissipou, não restavam dúvidas a nenhum dos implicados na batalha sobre quem estava de cada lado. A linha de demarcação fora traçada claramente. No sílabus, o bem-aventurado Pio IX condenou os principais erros do mundo moderno, não por serem modernos, mas porque estas novas ideias se baseavam num naturalismo panteísta e por isso eram incompatíveis com a doutrina católica, além de serem destrutíveis para a sociedade. Mais ainda, o bem-aventurado Pio IX tinha horror absoluto a este tipo de católicos liberais. Chegou mesmo a afirmar que estes eram os piores inimigos da igreja. Numa carta à deputação francesa chefiada pelo bispo de Nevers, com data de 18 de junho de 1871, o bem-aventurado Pio IX declarou, cito: "O que eu mais receio não é a Comuna de Paris. Não. O que eu receio é o catolicismo liberal. Já o disse mais de 40 vezes e repito-o agora para vós, pelo amor que vos tenho. O autêntico flagelo da França é o catolicismo liberal que se esforça por unir dois princípios tão repulsivos, um em relação ao outro como fogo e água." E portanto, notamos aqui que o grande terror dos papas, e São Pio X igual, e depois São Pio XII, como lemos, o Humanae Generis igual, ou seja, todos eles tentam conter o erro. São Pio X de forma um pouco mais eficaz. No entanto, diz de São Pio X, como já lemos no podcast anterior, que quando faleceu, ou quando já estava com uma idade, deram-lhe os parabéns. Ok, muito bem, acabou com o comunismo e com a maçonaria dentro da igreja, ou com o modernismo, vá. E ele disse que não o tinha conseguido não matar, mas que o tinha forçado a esconder-se. Ok, então, estamos em 1917 agora, a aparição de Fátima, e a aliança entre a maçonaria e o comunismo está mais forte do que nunca, porque já não temos os papas, já começam, Leão XIII já falecido, Pio X também. Agora o que temos são papas que, apesar de fazer uma frente ao modernismo e estes erros da maçonaria e do comunismo, não o fazem de forma tão vingada, como vamos ver depois a partir de Pio XII e depois os outros, então quase que favorecem
a maçonaria e o comunismo. Note-se que ao combater por estes objetivos os maçons eram camaradas de luta dos comunistas, que conspiravam com eles para derrubar a Igreja e o Estado. Portanto, eles não são dois inimigos um do outro. Talvez quando um dia a nova ordem mundial esteja instalada possam ser, para já não são. Com o Papa Leão XIII observou na Humanum Genus, 1884, a sua encíclica monumental sobre as ameaças que representavam as sociedades maçónicas, ele disse, cito: "Sim, esta mudança, esta subversão é planeada deliberadamente e apresentada por muitas associações de comunistas e socialistas. E estas manobras, aceita dos maçons não é hostil, mas pelo contrário, favorece muito os seus desígnios e partilha com elas as suas opiniões principais. Como viemos a saber, de numerosas testemunhas independentes, a infiltração comunista da Igreja começou cedo, na década de 1930. Já falámos disto no podcast anterior, se fizemos a citação de Bela Dodd e de outros comunistas que nos disseram como é que tinham feito esta infiltração. No entanto, eu vou consolidar aqui esta ideia e o porquê de ter e quais é que são as provas que nós temos. Por volta de 1948, o Papa Pio XII, por sugestão do cardeal Ruffini, que era solidamente fiel à tradição, pensou em convocar um concílio geral e chegou mesmo a dedicar alguns anos aos preparativos necessários. Há indícios de que os elementos progressistas em Roma acabaram por dissuadir o Papa Pio XII de concretizar o seu projeto, porque este concílio mostrava uma tendência bem definida de seguir a orientação da Humanae Generis na sua condenação dos erros modernistas. Tal como esta grande encíclica de 1950, o futuro concílio iria combater as falsas opiniões que ameaçam enfraquecer insidiosamente os fundamentos da doutrina católica. Ao mesmo tempo, os erros da Rússia, a que a Virgem de Fátima se referira, estavam a penetrar na própria Igreja. Não tinha sido feita a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, ou pelo menos não tinha sido feita tal como Nossa Senhora a pediu, e várias ordens religiosas católicas estavam a ser infiltradas, seguindo também a profecia de Nossa Senhora. Por exemplo, o chamado movimento dos padres operários católicos estava tão claramente infiltrado pelos comunistas que o Papa Pio XII decidiu acabar com ele, na década de 50. Tragicamente, Pio XII convenceu-se de que estava demasiado idoso para meter ombros à tarefa grandiosa de um concílio que combatesse as fileiras cada vez mais numerosas dos inimigos da Igreja e resignou-se à decisão de que isto ficará para o meu sucessor. O Papa Pio XII morreu em 9 de outubro de 1958. O que é que nós percebemos com isto? É que Pio XII ainda não tinha percebido que era dos poucos que ainda permanecia fiel à ortodoxia católica. É preciso perceber que Pio XII, nesta altura, havia uma concepção do Papa que hoje em dia perdura pelos piores motivos, de que o Papa é de facto o guardião da fé de Pedro e que o Papa é quem garante que a transmissão da fé permanece de forma ininterrupta ao longo dos séculos. Hoje em dia, as pessoas têm uma concepção de obediência ao Papa e do munus petrino de uma maneira quase de endeusar o Papa, quase como se o Papa não fosse o vigário de Cristo, mas fosse sim outro Cristo, e que pode mudar a doutrina. Isso quase que morreu com Pio XII, infelizmente. Papa Pio XII foi dos últimos papas e daí esta noção ingênua de que o meu sucessor fará um concílio. Não, os sucessores já eram todos modernistas. Incluindo, sim, Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI e agora Francisco. Chegamos ao ano crítico do nosso caso. Chegamos a 1958, 2 anos antes de 1960. Atenção, ano em que devia ser revelado o terceiro segredo, de acordo com o desejo de Nossa Senhora de Fátima, como declarou a irmã Lúcia. E durante o pontificado do Papa Pio XII, o Santo Ofício, sob a competente direção do cardeal Ottaviani, manteve o catolicismo em terreno seguro, mantendo sobre freios os cavalos selvagens do modernismo. Muitos dos teólogos modernistas de hoje contam desdenhosamente como eles e os seus amigos estiveram amordaçados durante este período. Todavia, nem o cardeal Ottaviani pôde prever o que ia acontecer em 1958. Iria subir à cátedra pontifícia um novo género de Papa, que segundo os progressistas acreditavam, iria favorecer-lhes a causa. E este Papa forçaria um relutante Ottaviani a destrancar e a abrir o corral, forçando-se a si próprio a aguentar a debandada. E nem se podia dizer que esta situação não tivesse sido prevista, pois, ao receber a notícia da morte do Papa Pio XII, o velho Dom Lambert de Baudin, amigo de Roncalli, futuro Papa João XXIII, confessou ao padre Boyer, cito, se elegerem Roncalli é a salvação. Ele seria capaz de convocar um concílio e de consagrar o ecumenismo. Portanto, isto, como vem, já estava a ser preparado. E aconteceu, tal como Dom Lambert
vaticinou. Roncalli foi eleito, tomou o nome de João XXIII, convocou um concílio e consagrou o ecumenismo. A revolução de Tiara e Capa, prevista pela Alta Vendetta, estava em marcha. Um dos primeiros atos da revolução foi pôr de lado o terceiro segredo de Fátima, contrariando as expectativas do mundo inteiro. A 8 de fevereiro de 1960, pouco mais de um ano após a convocação do concílio, o Vaticano divulgava a seguinte notícia anónima, através da agência noticiosa ANI. Cito, Cidade do Vaticano, 8 de fevereiro de 1960. E cito para vocês não dizerem que isto é tudo teorias da conspiração. A mensagem é: acaba de ser declarado em círculos altamente fidedignos do Vaticano que é muito possível que nunca venha a ser aberta a carta em que a irmã Lúcia escreveu as palavras de Nossa Senhora, que Nossa Senhora confiou aos 3 pastorinhos, como segredo na covadeiria. É muito provável que o segredo de Fátima fique para sempre sob absoluto sigilo. Uau! Qual é a pressa de, após a morte do Papa Pio XII, fazer um anúncio destes? E encontramos, na mesma comunicação, o primeiro ataque direto de fontes do Vaticano à credibilidade da mensagem de Fátima no seu todo. Embora a Igreja reconheça as aparições de Fátima, ela não se compromete em si própria a garantir a veracidade das palavras que os 3 pastorinhos dizem ter ouvido de Nossa Senhora. Dizem ter ouvido. Poderia haver alguma dúvida sobre a veracidade do seu testemunho, depois do milagre do sol? Poderia alguém questionar terem eles recebido do céu uma profecia autêntica, sabendo-se que até então se tinham cumprido todas as predições da mensagem, desde o fim da Rússia, desde o fim da iminente Primeira Guerra Mundial até ao facto de se espalharem os erros da Rússia, desde a Segunda Guerra Mundial até a eleição do Papa Pio IX? Este primeiro ataque declarado contra a mensagem de Fátima, vindo do interior do aparelho de Estado do Vaticano, surge nos anos 60 à medida que o Vaticano começa a seguir uma nova orientação da Igreja, a qual desabrochará com o Concílio Vaticano II. Consideramos estes fatos relacionando-os com o comunicado de 8 de fevereiro de 1960. E este comunicado diz, ao fim e ao cabo, põe em causa a credibilidade de Lúcia, Jacinta e Francisco. A partir dos anos 60, a irmã Lúcia foi silenciada por ordem do aparelho de Estado do Vaticano para que não pudesse defender-se da acusação implícita de que o seu testemunho não era de confiança. Os documentos do Arquivo Oficial de Fátima, que o Padre Alonso iria compilar entre 1965 e 1976, mais de 5.000 documentos em 24 volumes, serão impedidos de ser publicados, embora tais documentos confirmem que as profecias de Fátima nas 2 primeiras partes do segredo, a eleição do Papa Pio IX, o desencadear da Segunda Guerra Mundial e a expansão do comunismo, tinham sido reveladas em privado pela irmã Lúcia muito antes de serem cumprido e que o seu testemunho era completamente correto e fiável. O crime tinha começado, ao fim e ao cabo. Ao fim e ao cabo, isto não é por acaso que o episódio anterior falámos já num ecumenismo e de uma liberdade religiosa consagrada pela Igreja, mas agora já começamos a perceber o desenrolar de toda a manobra conciliar. E o motivo para o crime era simplesmente o desejo de mudar a orientação da Igreja, afastando das certezas católicas da mensagem de Fátima e aproximando-a de uma iluminada acomodação da Igreja ao mundo. Ao fim e ao cabo, com o início do Concílio Vaticano II, em 11 de outubro de 1962, começou todo este plano. Recordamos mais uma vez as palavras da irmã Lúcia, que Nossa Senhora desejava que o terceiro segredo fosse revelado em 1960, porque seria então mais claro. Agora, tornar-se-ia realmente claro. Bom, começamos a perceber agora que, ao aproximar dos anos 60, começamos a perceber o que é que Nossa Senhora queria dizer com as suas predições, com o que tinha transmitido a irmã Lúcia. E, de facto, os erros da Rússia infiltram-se na Igreja. Primeiro, e antes da abertura do concílio, houve mais uma traição à mensagem de Fátima, sinal de muitas coisas sem precedentes que iriam acontecer. Na primavera de 1962, em Metz, França, o cardeal Eugène Tesserin encontrou-se nada mais nada menos com o metropolita Nikodym, da Igreja Ortodoxa Russa, um agente do KGB, tal como o eram os outros prelados ortodoxos. Nesse encontro, Tesserin e Nikodym negociaram o que viria a ser conhecido como o Pacto de Metz, ou mais popularmente, o Acordo Vaticano-Moscovo. A existência deste acordo Vaticano-Moscovo é um facto histórico irrefutável, atestado em todos os seus pormenores por Monsenhor Roche, secretário particular do cardeal Tesserin. O acordo era substancialmente o seguinte: o Papa João XXIII, de acordo com o seu ardente desejo, seria favorecido com a presença de 2 observadores ortodoxos russos no concílio. Em troca, a Igreja Católica concordava que o Concílio Vaticano II não condenaria o comunismo soviético nem a Rússia soviética. Significava isto, em essência, que o concílio iria comprometer a liberdade moral da Igreja Católica
ao fingir que aquela forma mais sistemática do mal humano na história da humanidade não existia. Apesar de, na mesma altura em que o concílio iniciava os seus trabalhos, os soviéticos perseguiam, prendiam e assassinavam milhões de católicos. Portanto, temos aqui a primeira referência à Ostpolitik do Vaticano, que foi desastrosa e que silenciou inúmeros mártires, silenciou inúmeros avisos de que a Igreja Católica estava a padecer de um violento ataque pela Igreja Russa, neste caso pela Rússia comunista, mas que a Igreja Russa estava conivente com o facto. Se não estavam os sacerdotes e bispos da Rússia, estavam pelo menos as autoridades do Vaticano. Em 12 de outubro de 1962, 2 padres representantes da Igreja Ortodoxa desembarcaram de um avião no aeroporto de Fiumicino para estarem presentes no concílio. O concílio começou tendo observadores ortodoxos a seguir várias sessões, certificando-se de que o acordo Vaticano-Moscou estava a ser cumprido. A intervenção escrita de 450 padres conciliares contra o comunismo perdeu-se, misteriosamente, depois de ter sido entregue ao secretariado do concílio. E os padres conciliares que se ergueram para denunciar o comunismo foram delicadamente aconselhados a permanecerem sentados e calados. É necessário lembrar que os próprios chefes da igreja tinham descido a ponte levadiça para os comunistas entrarem e, entretanto, comunistas e maçons faziam tudo por tudo para destruir a igreja a partir do seu interior. Isto é realmente triste. Encorajando a promoção de uma pseudo-religião, qualquer coisa que se parecesse com o catolicismo, mas que na verdade não era, seguindo as perdições de Bela Dodd, acusando a igreja do passado de ser opressiva, autoritária, cheia de preconceitos, arrogante, ao afirmar que era a única possuidora da verdade e responsável pelas divisões das comunidades religiosas pelos séculos. Terceiro, envergonhando os dirigentes da igreja para que adotassem uma abertura ao mundo e uma atitude mais flexível para com todas as outras religiões e filosofias. E, finalmente, como o Bela Dodd perdisse, os comunistas explorariam então esta abertura para subverterem a igreja por dentro. Conseguimos compreender hoje que, de facto, o que aconteceu foi um esforço de anos e anos que culminou depois na liberdade religiosa e no ecumenismo, e que este esforço depois foi a porta de entrada para entrar todo o tal fumo de Satanás. Portanto, quando Paulo VI diz que o fumo de Satanás entrou na igreja, eu posso claramente dizer que eu sei por onde entrou precisamente pelo modernismo, que preparou a porta ou a janela, e depois, quando escancararam a porta para entrar a liberdade religiosa e o comunismo, foi também o comunismo. Os neomodernistas triunfam no Vaticano II. A 3 de outubro de 1962, no dia seguinte à chegada dos 2 observadores comunistas ao concílio, também dia de aniversário do Milagre do Sol em Fátima, a história da Igreja do Mundo foi profundamente alterada por um acontecimento aparentemente de importância menor. No incidente, que ficou famoso, o cardeal Linard, de França, pegou no microfone para exigir que fossem postos de lado os candidatos propostos pela Cúria Romana para secretariarem as comissões preparatórias do concílio e que se fizesse uma nova escala de candidatos. A exigência foi aceita e a eleição adiada, e quando finalmente se fez a eleição, quem foi eleito pelas maiorias, ou quase maiorias, para a Comissão Conciliar, foram os liberais. Muitos mais do que se contavam entre aqueles inovadores contra quem protestara o Papa Pio XII. Os esquemas preparatórios tradicionalmente formulados para o concílio foram rejeitados, pelo que o concílio começou literalmente sem qualquer agenda escrita, deixando o caminho aberto a documentos inteiramente novos, escritos em cima do joelho, agora pelos liberais. É bem conhecido, e já foi impecavelmente documentado, que um grupo de periti, especialistas e bispos liberais, que se encarregou então de liderar o Concílio Vaticano II com uma agenda de trabalhos, que refazia a Igreja à imagem e semelhança deles através da implementação de uma nova teologia. Quanto a este ponto, unanimamente concordaram tanto defensores como críticos do Vaticano II, no seu livro Vatican II Revisited, o bispo Aloysius Wojtyła, caso estranho o nome, mas pronto, perdão, um defensor rapsódico da Revolução Conciliar, declara, com entusiasmo atordoado, que teólogos e eruditos bíblicos, e estou a citar, teólogos e eruditos bíblicos que estavam mal vistos desde há vários anos, reapareceram como peritos no concílio, especialistas em teologia e conselheiros do bispo e dos bispos do concílio. E os seus livros e comentários a seguir ao Vaticano II tornaram-se então uma leitura popularizada. Notou ainda Aloysius Wojtyła, que a encíclica Humanae Generis do Papa Pio XII teve um efeito devastador no trabalho de um número considerável de teólogos pré-conciliares.
explicou ele durante os trabalhos preparatórios iniciais do concílio, aqueles teólogos, na maioria franceses, mas também alguns alemães, cujas atividades tinham sido limitadas pelo Papa Pio XII, ainda continuavam mal vistos. O Papa João levantou discretamente a proibição, que afetava alguns dos mais influentes teólogos, e, todavia, outros continuaram a ser suspeitos aos dos responsáveis do Santo Ofício. Portanto, o que aconteceu aqui foi uma liberalização de todos aqueles teólogos que teriam sido condenados previamente, acabaram por se tornar peritos no Concílio Vaticano II. Portanto, assim, mesmo que alguém coloque em causa que o Vaticano II possa, vamos imaginar como há uma pessoa conservadora que nos diz que o Vaticano II não é um concílio que quebra com a tradição. Eu não compreendo essa afirmação, mas se alguém diz isto, como é que pode esse alguém justificar então que peritos de teologia condenados pelo Santo Ofício eram agora peritos de teologia, supostamente, no Vaticano II? Isto é uma incongruência. De facto, o próprio João XXIII, o Papa João XXIII, sentia-se contente ao anunciar que a partir deste concílio a Igreja, coisa inexplicável, deixaria de condenar o erro e de se preocupar com o estado em que se encontrava o mundo. Eu vou citar. Papa João XXIII. Hoje em dia, a esposa de Cristo prefere usar o remédio da misericórdia às armas da severidade. Ela considera que vai ao encontro das necessidades do tempo presente ao demonstrar a validade dos seus ensinamentos em vez de usar de condenações. Sentimos que devemos discordar daqueles profetas da desgraça que estão sempre a profetizar desastres como se o fim do mundo estivesse próximo. Isto é estranho. Quer dizer, já São Paulo dizia que estávamos no fim dos tempos e agora temos aqui um Papa a dizer que não podemos ouvir os profetas da desgraça. Mas pronto, o optimismo do Papa João Paulo XXIII, do Papa João XXIII, contrastava nitidamente com o profundo alarme que acerca do estado do mundo se encontrava em muitas declarações dos seus predecessores. Para não falar da mensagem de Fátima. Consideremos alguns exemplos só que vou dar. Papa Pio X. Cito: sentimos uma espécie de terror ao considerar a situação desastrosa da humanidade no tempo presente. Poderemos ignorar um mal tão profundo e grave que neste momento, muito mais do que no passado, está a cavar no seu íntimo e levá-lo à ruína. Na verdade, quem ponderar estas coisas deve necessariamente e firmemente temer se uma tal perversão das mentalidades não é um sinal anunciador e o começo dos últimos tempos. Este foi o Papa Pio X. Agora vamos ao Papa Pio XI. Excluídos da legislação e dos negócios públicos, Deus e Jesus Cristo, e derivando os que regem o seu poder não já do alto, mas dos homens, aconteceu que ruiu o próprio fundamento da autoridade em consequência de estar removida a razão fundamental do direito, que uns assiste de mandar e da obrigação consequente que têm outros de obedecer. Seguiu-se daí forçosamente um abalo na humana sociedade inteira, falha assim de amparo e sustentáculo firme. Quase prima-se. O Papa Pio XII disse ainda depois do fim da Segunda Guerra Mundial: estamos esmagados pela tristeza e pela angústia, ao ver que a maldade de homens perversos atinge um grau de impiedade que é inacreditável e absolutamente desconhecido noutras épocas. Esta é a carta de 11 de fevereiro de 1949. Disse ele depois também: conheceis muito bem, veneráveis irmãos, que o género humano quase todo tende hoje rapidamente a separar-se em dois opostos campos de batalha, por Cristo ou contra Cristo. Vê-se agora num momento decisivo de que há de sair ou a salvação de Cristo ou tremenda ruína. Evangelii Praecones, 1951. Portanto, o que é que se passa aqui? Quando temos um Papa João XXIII, a dizer que não há problema, temos que usar da misericórdia, que a Igreja nunca negou, a Igreja é a única fonte de misericórdia no mundo, para além da misericórdia de Nosso Senhor Jesus Cristo, não temos mais nada, temos pecado original e condenação eterna, e a Igreja, sem dúvida, é a única forma de adquirir o batismo, de adquirir os sacramentos e de adquirir misericórdia sobrenatural. Claro que pode haver a virtude da misericórdia humana, a virtude natural, que em nada, se bem que possa ter umas parecenças e pode ser agir em nome de uma misericórdia divina, também pode ser feita com motivos plenamente humanos, sem em nada contribuir para a salvação das almas. Então o que é que acontece no Vaticano II? Claro, os neomodernistas, claro que aclamam esta nova igreja, que sai de lá. Foi depois com fortes motivos para tal, e que os progressistas, o cardeal Suenens, Hans Kung, Louis Boyer e Yves Congar, celebraram o Concílio Vaticano II como uma revolução, como a morte de uma era e o começo de outra, e de facto foi. O cardeal Suenens, que gozava de grande influência sobre o Papa Paulo VI, e que é o ídolo dos que se autodenominam carismáticos dentro da Igreja, alegrou-se pelo facto de o Vaticano II ter marcado o fim tanto da época tridentina como da era do Vaticano I. Hans Kung vangloriou-se porque, comparado com a época pró-tridentina da Contra-Reforma,
Concílio Vaticano II representa nas suas características fundamentais uma reviravolta de 180 graus. É uma nova igreja, a que nasceu depois do Concílio Vaticano II. O padre francês Boyer, que foi perito no concílio, exclamou com alegria que o aspecto antiprotestante e antimodernista da Igreja Católica mais valia morrer. Da mesma maneira, Civiltà Católica, revista jesuíta, com sede em Roma, exclamou com alegria, cito, com o Concílio Vaticano II, a era tridentina ficou encerrada para a Igreja. Fim de citação. Portanto, o que acontece aqui é festa atrás de festa. Os neoliberais e liberais, felicíssimos. Os maçons, felicíssimos. Comunistas, felicíssimos. E os católicos atordoados. Aqui, nada disto se passava na esfera do povo, portanto, as pessoas ainda não sabiam o que é que vinha aí. Estas declarações são sobremaneira ousadas quando consideramos que os concílios de Trento e de Vaticano I são concílios dogmáticos cujos ensinamentos não podem nunca ser mudados, ignorados ou reinterpretados em nome de um conhecimento mais profundo, como eles alegam. O Concílio Vaticano I declarou infalivelmente: sempre se deve ter por verdadeiro sentido dos dogmas aquele que a Santa Armada Igreja uma vez tenha declarado, não sendo jamais permitido nem a título de uma inteligência mais elevada afastar-se desse sentido. Ou seja, que fim de citação do Concílio Vaticano I, um dogma que é estabelecido e que é afirmado não pode ser mudado ou alterado em função de um aprofundamento posterior. E a verdade é que o que acontece hoje, a grande desculpa dos modernistas, é que há um constante aprofundamento. E que eles dizem que há uma mudança de linguagem, mas não há uma mudança de linguagem, se é uma mudança de conceito. Todos os modernistas, tal como avisaram o Papa São Pio X, não aceitam nada como fixo ou imutável. O seu princípio mais importante é a evolução do dogma. Defendem a noção de que a religião deve mudar à medida que os tempos mudam, e este respeito, bem como a respeito de muitos outros pontos, os impulsionadores do Vaticano II revelam-se como pessoas embebidas no erro do modernismo. Mas, de alto a baixo, não há muito a dizer. Maçons e comunistas exultam com o concílio. Este é outro título que tenho aqui para ler e não deixa de ser grande verdade. Juntamente com os neomodernistas, tanto os maçons como os comunistas, voltando agora à ponte do comunismo e da maçonaria, exultaram com o resultado do concílio. Tal como os autores de The Permanent Destruction da Alta Vendetta tinham desejado, tal como os infiltrados comunistas a que Bela Dodd se referiu tinham desejado, as noções da cultura liberal tinham finalmente ganho apoiantes ao mais alto nível da hierarquia católica. Maçons e comunistas celebraram a espantosa reviravolta trazida pelo concílio. Alegraram-se ao ver que finalmente os católicos viram a luz, pois que muitos dos seus princípios maçónicos foram aceitos pela Igreja. Por exemplo, eu vou-vos dar sempre exemplos, Yves Marsaudon, do rito escocês, na sua loja maçónica, no seu livro Ecumenism Viewed by a Traditional Freemason, louvou o ecumenismo nascido do Concílio Vaticano, escrevendo, cito, os católicos não devem esquecer que todos os caminhos levam a Deus, e vão ter de aceitar que esta corajosa ideia do livre pensamento, a que podemos realmente chamar uma revolução difundida, através das nossas lojas maçónicas, se espalhou de forma magnífica sobre a cúpula de São Pedro. Fim de citação. Yves Marsaudon deleitava-se ao acrescentar que pode dizer-se que o ecumenismo é o filho legítimo da maçonaria. Fim de citação. O espírito de dúvida e de revolução característico do concílio, a seguir ao Concílio Vaticano II, alegrou obviamente o coração dos maçons, até mesmo o francês Jacques Mitterrand, que escreveu com aprovação: alguma coisa mudou dentro da Igreja, e as respostas dadas pelo Papa às questões mais urgentes, como o celibato dos padres e o controle da natalidade, são debatidas vigorosamente no seio da própria Igreja. A palavra do Sumo Pontífice é questionada pelos bispos, pelos padres, pelos fiéis. Para o maçom, um homem que se questiona, ou que pelo menos questiona o dogma, já é um maçom sem avental. E é verdade. O francês Marcel Prelot, senador da região de Doubs, é provavelmente o mais exato ao descrever o que realmente aconteceu. Escreveu ele, eu também um maçom, lutámos durante século e meio para fazer vingar as nossas opiniões dentro da Igreja e não o conseguimos. Finalmente, chegou o Vaticano II e nós triunfámos. A partir daí, as proposições e os princípios do catolicismo liberal foram definitiva e oficialmente aceitos pela Santa Igreja. Os comunistas ficaram igualmente deliciados com os resultados do concílio, como declarou o Partido Comunista Italiano no seu 11º Congresso, 1964. Cito, o extraordinário despertar do concílio, que pode comparar-se com exatidão aos Estados Gerais de 1789, mostrou a todo o mundo que a velha Bastilha político-religiosa foi abalada até os alicerces. Fim de citação. La Unità, jornal oficial do Partido Comunista Italiano, teve o descaramento a respeito do arcebispo Marcelo Lefebvre, que chefiava a oposição tradicionalista contra os liberais conciliares, e
tinha proposto que o concílio condenasse o comunismo, aconselhar o Papa Paulo VI, cito, tendo consciência do perigo que Lefebvre representa, e continuai o magnífico movimento de aproximação começado com o ecumenismo do Vaticano II. Fim de citação. Portanto, já aqui, apesar deste livro, pronto, nós somos da Fraternidade de São Pio X, aqui em casa, tanto eu como a minha esposa, e tentamos fazer o máximo para compreender as palavras proféticas de Monsenhor Lefebvre e para, com a nossa vida, não abandonarmos o catolicismo tradicional e, aliás, aprendermos com o Monsenhor Lefebvre o que foi o catolicismo tradicional e com a Fraternidade de São Pio X o que foi o catolicismo tradicional e o que é. E antes, até mesmo de termos uma noção de que o Monsenhor Lefebvre já estava a lutar contra essas forças modernistas depois de ter fundado a Fraternidade de São Pio X, percebemos que já aqui já era Paulo VI avisado por maçons que Monsenhor Lefebvre representava um perigo. Portanto, isto é sinal que alguma coisa Monsenhor Lefebvre fez de bem e faz de bem. E a minha pergunta é como é que católicos podem aceitar isto de ânimo leve? Ou seja, vamos imaginar, eu estou a ler isto, há quem vá ouvir e há quem vá não fazer caso nenhum, mas eu pergunto-me como é que a maior parte dos católicos, ouvindo este tipo de coisas, pelo menos não acreditar em nós, ou pelo menos em mim, que não valem mais sobre o assunto. E acontece muito que nós, tanto eu como a minha esposa, que falamos com vários católicos, sejam eles da nossa família ou não, que praticamente depois não querem saber, ok, isso é uma ideia, certo, mas depois, olha, bom, vamos à igreja, vamos ali à nossa missa. E vão às missas novas, este Novus Ordo, que é um cancro para a fé. Vão também aos sacramentos novos, que infelizmente também, enfim, estão debilitados. Vão também, e podem muitos não ser válidos, porque hoje em dia temos sacerdotes que os celebram ou que os praticam, pelo menos não alterando a forma, que muitas vezes alteram. Não sei se a intenção deles já é a mesma da igreja. Ou pelo menos que a igreja sempre teve. O que nós notamos então é o quê? No Concílio Vaticano II o que aconteceu foi que a igreja reconciliou-se com o liberalismo e mesmo os conservadores hoje em dia, isto é que é um ponto-chave. Os conservadores hoje em dia, mesmo os que negam que o Vaticano II constitui uma quebra na tradição ou que contradiz os ensinamentos anteriores da igreja, certamente não devem ter ouvido os promotores e os agitadores do concílio que confessaram desavergonhosamente a verdade. Eu já li alguns, mas Yves Congar, por exemplo, um dos peritos do concílio e o principal dos artesãos da reforma conciliares, confessou com uma satisfação discreta que, cito, a igreja teve pacificamente a sua revolução de outubro. Como é que uma pessoa pode louvar isto? Pode regozijar? Quer dizer, é uma revolução dentro da igreja de Cristo. Como é que um perito pode ficar feliz com isto? É satânico, é demoníaco. Congar também admitiu, como se fosse algo de que devesse orgulhar-se, que a declaração sobre a liberdade religiosa do Vaticano II é contrária ao sílabo do Papa Pio IX. Ora pois, isto é verdade. E acrescentou, não pode negar-se, cito, que neste caso é o Yves Congar, não se pode negar que a afirmação de liberdade religiosa pelo Vaticano II diz materialmente uma coisa muito diferente do que o sílabus de 1864 disse. E até mesmo o oposto das proposições 16, 17 e 19 deste próprio documento. Ou seja, o próprio documento contradiz a si próprio. E eu já fiz uma análise sobre isto, que já não tenho, já deve estar noutro computador, sobre a Dignitatis Humanae, que é completamente assustadora. E a Gaudium et Spes também. Porque basicamente invertem o âmbito da liberdade religiosa. Parece que a igreja é uma parte, que a igreja católica é apenas uma parte da igreja de Cristo. E não a mesma. Congar sugere jubilosamente que o Vaticano II fez uma condenação papal de erro que era infalível. Particularmente notáveis também são as declarações do cardeal progressista Suenens, um dos prelados mais liberais do século XX, e além disso um papa conciliar que escreveu com alegria sobre os antigos regimes que vieram a ser demolidos. As palavras que usou para louvar o concílio são excepcionalmente reveladoras, talvez as mais arrepiantes e as mais condenatórias de todas. Declarou Suenens que o Vaticano II é a revelação francesa da igreja. Uau! E há poucos anos, o próprio cardeal Ratzinger, aparentemente não perturbado por tais afirmações, acrescentou-lhe uma da sua palavra. Segundo ele, o texto do Vaticano II, Gaudium et Spes, não é senão uma contrassílabos. Isto é escrito pelo cardeal Ratzinger, Papa Bento XVI. Cito. Se é desejável apresentar um diagnóstico do texto, Gaudium et Spes, no seu todo, podemos dizer que, de conjunção com os textos da liberdade religiosa e com as religiões do mundo, é uma revisão dos sílabos de Pio IX, uma espécie de contrassílabos. Limitemos-nos a dizer aqui que o texto serve de contrassílabos e, como tal, representa
uma tentativa da parte da Igreja de uma reconciliação oficial com a nova era inaugurada em 1789. A posição unilateral adotada pela Igreja desde Pio IX e Pio X, em resposta à situação criada pela nova fase da história, pela Revolução Francesa, foi corrigida em larga medida pelos factos, especialmente na Europa Central, mas ainda não havia uma declaração básica sobre a relação que devia existir entre a Igreja e o mundo, que surgira depois de 1789. Ou seja, o Papa Bento, o que está a dizer é que a Igreja houve uma revolução, 1789, que tinha os princípios completamente invertidos, era ateísta, era anti-Igreja, e ele diz que, ok, o mundo a partir de mudou-se, então a Igreja devia se adaptar a isto. Continua, Papa Bento XVI, de facto, continuou a existir nos países como continuou a existir nos países com uma forte maioria católica, uma atitude que era largamente pré-revolucionária. Quase ninguém negará hoje que as concordatas espanholas e italianas fizeram por conservar demasiado de uma visão do mundo que já não correspondia aos factos. Quase ninguém negará hoje que no campo da educação e com respeito aos métodos histórico-críticos da ciência moderna existiam anacronismos que correspondiam de perto a esta aderência a uma relação obsoleta entre a Igreja e o Estado. Fim de citação. Portanto, o que é que nós notamos com este texto de Papa Bento XVI? Está completamente imbuído do espírito maçónico e comunista mesmo sem o saber. Separação do Estado e da Igreja e de que há uma novidade nova no mundo e como tal a Igreja tem que se adaptar. Repare-se na pura audácia de um cardeal que chama unilaterais nos seus esforços para proteger a Igreja dos erros do liberalismo e do modernismo, a dois dos maiores papas da história da Igreja. Segundo o cardeal Ratzinger, ou Papa Bento XVI, mas ele era cardeal nessa altura, por isso é que estou a chamar cardeal, no Vaticano II a Igreja fez uma tentativa por corrigir e contradizer os ensinamentos do bem-aventurado Pio IX e de São Pio X, e pelo contrário, para se reconciliar com a Revolução Francesa e com o Iluminismo. Mas este era exatamente o objetivo da instrução permanente. O plano maçónico de subversão da Igreja foi precisamente por isso que nos sílabos de erros os bem-aventurados Pio IX, o bem-aventurado Pio IX, condenou a proposição de que, cito, o pontífice romano pode e deve reconciliar-se e conformar-se com o progresso, com o liberalismo e com a moderna civilização. Isto é uma proposição condenada. E São Pio X, na sua encíclica Notre Charge Apostolique, condenou o movimento do Sillon em França, censurando os seus membros porque, cito, não temem empreender reconciliações blasfemas entre o Evangelho e a Revolução. Fim de citação. Portanto, vem este cardeal Ratzinger dizer que não pode haver um regresso aos sílabos, que pode ter marcado a primeira fase do confronto com o liberalismo, mas não pode ser a última fase. E o que é esta fase no confronto com o liberalismo? Aparentemente, sob o ponto de vista do cardeal Ratzinger, é a aceitação por parte da Igreja daquelas ideias que ela anteriormente condenara. Confrontar o liberalismo, reconciliando-se com ele, que espécie de linguagem é esta? A confrontação de Ratzinger com o liberalismo não passa de uma rendição vergonhosa. Além do mais, na opinião do cardeal Ratzinger, não só as condenações do liberalismo nos sílabos do bem-aventurado Pio IX, mas também os ensinamentos antimodernistas de São Pio X na Pascendi devem agora ser considerados ultrapassados. Isto é uma afronta. E depois esta pessoa é eleita Papa. Quer dizer, como é que pode haver conservadores que dizem que o Papa Bento XVI era conservador? Não é. O Papa Bento XVI era um Papa Francisco introvertido. Ponto. Em 1990, a Congregação para a Doutrina da Fé divulgou uma instrução sobre a vocação eclesiástica do teólogo. Ao explicar a instrução à imprensa, o cardeal Ratzinger declarou que certos ensinamentos do magistério não eram considerados como a palavra final sobre o assunto como tal, mas serviam antes de ancoragem no problema e sobretudo como uma expressão de prudência pastoral, uma espécie de disposição temporária. Como exemplo destas disposições temporárias, Ratzinger citou as declarações dos papas, as declarações dos papas durante o último século sobre a liberdade religiosa, assim como as decisões antimodernistas do começo deste século. Alguém está a perceber a gravidade destas afirmações? Ou seja, os ensinamentos antimodernistas de São Pio X, no início da década de 1900, do início do século XX, para ele são disposições temporárias. Estes comentários do cardeal Ratzinger deviam perturbar qualquer católico, não só por admitirem que o concílio abraçou um objetivo preferido dos inimigos da Igreja, mas ainda por virem do homem que, como chefe da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé na altura, e depois Papa, estava de guardar a pureza da doutrina católica.
E este, como veremos mais adiante, é o mesmo homem que comandou o ataque para desfazer a compreensão tradicional católica da mensagem de Fátima. É uma coisa que eu depois um dia vou falar. E gostava de ter aqui como convidado o Bernardo Mota, que ele também percebe imenso sobre o terceiro segredo de Fátima, mas Cardeal Ratzinger fez os possíveis para desvirtuar a mensagem tradicional da mensagem de Fátima. Também, Cardeal Ratzinger foi o carrasco de Paulo VI e de outros papas em relação à fraternidade de São Pio X. E por mais que há fotografias de Papa Ratzinger com outros institutos da Ecclesia Dei, Fraternidade de São Pedro, se não me engano, onde o Papa Ratzinger, para ele, deve estar mascarado, mas está vestido como um bispo tradicional. E há pessoas que dizem que com este sumorum pontífico ele desejava que a missa tradicional fosse celebrada. E as pessoas não abrem os olhos e não percebem, não conseguem perceber que o sumorum pontífico é uma armadilha para as pessoas que frequentam os sacramentos na sua forma tradicional passarem a frequentá-lo numa paróquia modernista. Ponto. E quem diz o contrário sobre isto, lamento, ainda não pensou sobre o assunto, ainda não se debateu e não leu o suficiente sobre o assunto. Pensar que o sumorum pontífico pode ter sido alguma coisa de boa é errado. E, digo mais, há quem acuse, porque em 2007, quando o sumorum pontífico saiu, o nosso bispo, o nosso Senhor Felei, acabou por louvar. É bom que exista o sumorum pontífico porque deu à Igreja a autorização para celebrar ordinariamente a missa antiga, a missa tradicional. Falso. Estamos a ver que esta afirmação de Monsenhor Felei em 2007, hoje em dia certamente terá outra opinião diferente, e sei que a tem, por conversa que teve connosco em 2017 em Portugal. Mas a verdade é que o sumorum pontífico não pode ser encarado como uma coisa boa, no sentido em que agora estamos a ver os frutos desta árvore que foi plantada em 2007 e os frutos são péssimos. Se a missa tradicional é conhecida no mundo de forma mais vincada, não é pelo sumorum pontífico, antes pelo contrário, é porque Monsenhor Lefebvre preservou. É porque a fraternidade de São Pio X preserva. Porque se a fraternidade de São Pio X desaparece, no dia a seguir, a fraternidade de São Pedro é suprimida, no dia a seguir todos os outros institutos da Ecclesia Dei, que agora já se pertencem à Congregação para a Doutrina da Fé, são suprimidos. E se a Congregação para a Doutrina da Fé, há 20 anos, tinha o Cardeal Ratzinger como, por assim dizer, o seu chefe, e vejam o tipo de chefe, hoje em dia estarão bem pior. Porque hoje em dia tem Monsenhor Ladária, que é bem mais modernista, e pelos comentários que faz, do que o Cardeal Ratzinger. Portanto, as pessoas não se deixam adormecer com esta questão do sumorum pontífico, em que podem ir a uma... Pensam, podem ir a uma paróquia modernista, celebrar uma missa antiga, que está tudo bem, não está. Porque nessa missa e nessa cerimónia, ou que pode ser uma presidência até, porque como é que vocês estão numa paróquia que aceita uma missa nova, que é a probabilidade de ser uma heresia é bastante grande. A probabilidade dessa missa ser ilícita é bastante grande. E até do padre que a celebra nem sequer terem esse sacerdote ter a intenção da igreja. E depois vão a missa que a própria doutrina muitas vezes é feita por sacerdotes que foram educados de forma modernista, que têm agora autorização para celebrar o sumorum pontífico, e vos dão uma doutrina completamente inquinada. Uma doutrina que não é uma doutrina tradicional, que já está pervertida. Se a tradição ficasse dependente destas dioceses, destas paróquias que seguem o decreto sumorum pontífico e as sociedades sacerdotais de São Pedro, etc., que não podem condenar a missa nova, não podem condenar os erros do concílio, certamente a tradição católica não desapareceria hoje, nem amanhã, mas daqui a 20, 30 anos tinha desaparecido. É preciso que haja alguém, como a fraternidade de São Pio X, a agarrar as amarras do barco e a manter o barco firme no lugar. Porquê? Porque não estão dependentes destes bispos modernistas e destas pessoas que os impedem de celebrar a missa na sua forma tradicional, os sacramentos e, acima de tudo, de predicarem ou de terem ou pelo menos entregarem a doutrina como ela é aos seus fiéis. Doutrina tradicional. E portanto é abandonando o ensinamento de que a Igreja Católica Romana é exclusivamente a única Igreja verdadeira de Cristo que se perde a Igreja. E isto, todos os institutos da Ecclesia Dei, agora da Congregação para a Doutrina da Fé, aceitam. Porquê? Porque eles aceitam o Vaticano II na sua integridade. Aquilo que também, assim como a tentativa de reconciliar a Igreja com os princípios da Revolução Francesa, neutralizaria a oposição outrora firme da Igreja aos erros da Idade Moderna,
Também a aventura ecuménica lançada no concílio depressa levaria ao abandono de facto de todos os esforços para converter os protestantes e cismáticos à fé católica, como no caso da conversão da Rússia. Ao mesmo tempo que o concílio adotava um movimento ecuménico, mais valia que fosse económico, apenas 35 anos depois do Papa Pio XI o ter condenado na sua encíclica Mortalium Animos, o documento conciliar de Lumen Gentium confundiu por completo a doutrina da Igreja Católica como sendo a única Igreja verdadeira. Segundo a Lumen Gentium, a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Já falámos nisto. Isto é de esperar, ou de espantar, por que razão o documento não proclama claramente que a Igreja Católica, o que a Igreja Católica sempre ensinou, como transparece das encíclicas do Papa Pio XII, ou seja, que a única e verdadeira Igreja de Cristo é a Igreja Católica. Para quem empregar um termo favorável ao erro, subsisted in, progressista, de que a Igreja de Cristo é na realidade maior do que a Igreja Católica, de modo que as seitas cismáticas e protestantes são de certa maneira parte da Igreja de Cristo ou ligadas a ela. Este erro, baseado no uso da palavra subsiste, pelo Vaticano II, é anunciado aos 4 ventos pelo padre Avery Dule, recentemente feito cardeal, neste caso, na altura em que isto foi escrito, recentemente feito cardeal pelo Papa João Paulo II. A Igreja de Cristo não é exclusivamente idêntica à Igreja Católica, diz ele. Padre Avery Dule. Subsiste realmente no catolicismo romano, mas também está presente de vários modos e graus noutras comunidades cristãs. De tal modo que estas são também o que Deus iniciou em Jesus e são obedientes às inspirações do Espírito Santo. Do Espírito de Cristo, desculpem. Em resultado da sua partilha comum da realidade da Igreja Única, as diversas comunidades cristãs já têm umas com as outras uma comunhão verdadeira, embora imperfeita. Fim de citação. Da mesma maneira, Cardeal Ratzinger adota mais uma vez as ideias da nova teologia. Numa entrevista ao jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung, disse o seguinte, cito, quando os padres conciliares substituíram a palavra est pela palavra subsiste, fizeram-no por uma razão muito precisa. O conceito expresso por est é muito mais largo do que o que é expresso por subsistit. Subsistir é uma maneira de ser muito precisa, isto é, para ser sujeito a que existe em si próprio. Assim, os padres conciliares queriam dizer que o ser da Igreja, como tal, é uma entidade mais ampla do que a Igreja Católica Romana, mas dentro dela adquire uma forma incomparável, uma identidade, uma forma incomparável às características de um sujeito autêntico e adequado. Isto é uma ginástica intelectual. O cardeal Ratzinger afirma, pois, que os padres conciliares pretendiam dizer que o ser da Igreja é mais amplo do que a Igreja Católica, mas esta afirmação é falsa. E é preciso dizer aqui, é falsa. A generalidade dos padres conciliares não tinham intenção de contrariar os ensinamentos do Papa Pio XII, diz ele, segundo os quais a Igreja de Cristo é a Igreja Católica e não uma vaga entidade que é mais ampla do que a Igreja Católica. Na verdade, foi a intenção de Ratzinger usar a ambiguidade para enfraquecer insidiosamente o ensino tradicional de que a única Igreja de Cristo é a Igreja Católica. Intenção esta que partilhou com os seus co-conspiradores da nova teologia no Vaticano II. Sabemos isto porque foi o próprio padre Ratzinger, servindo-se como peritos teológico no concílio, que introduziu a palavra subsistit. E quem é que sabia disto? Quem é que sabia que foi o padre Ratzinger que, como perito, introduziu a palavra subsistit no rascunho do documento conciliar? Eu rio-me quando vejo aí pessoas que se dizem conservadores e tradicionais, que o Papa é Bento XVI, o Papa não é Francisco porque Francisco é mau. Mas vocês sabem quem é o Papa Bento? Vocês já leram o que é que o Papa Bento fez? Vocês acham que ele abandona uma coisa que é completamente surreal? Como é que ele abdica de ser São Pedro? E acham que foi por acaso? Se o leitor acha que, ou quem está a ouvir não é leitor, mas nesse caso, se o ouvinte se acha que a explicação dada pelo cardeal Ratzinger para o uso do termo subsiste é confusa, é preciso saber então que foi de propósito e não que foi confusa porque simplesmente calhou. Subsiste e é podem, contudo, significar a mesma coisa. Ao contrário do que o cardeal Ratzinger sugere, pela necessidade de precisão que deve caracterizar qualquer documento conciliar, o concílio deve ter afirmado claramente que a Igreja de Cristo subsiste só na Igreja Católica. Mas como admitiu o padre Edward Schillebeck, outro perito do concílio, os seus confrades liberais tinham inserido deliberadamente ambiguidades nos textos conciliares, sabendo que o poderiam mais tarde interpretá-los de forma heterodoxa depois do concílio. Isto é já conhecido.
Isto é precisamente o que o cardeal Ratzinger fez, ou faz, agora com o termo ambíguo de subsistit. Com efeito, o texto original alemão da entrevista ao Frankfurter Allgemeine Zeitung, o meu alemão é ótimo, acima citada, mostra que Ratzinger ainda é mais radical no seu afastamento dos ensinamentos do Papa Pio XII. Diz o seguinte em alemão, e aqui vou usar todo o meu alemão. Die Consilvater das Wund Pius XII, porque eu não sei como é que se diz 12 em alemão, Gebrauchte Worte ist durch subsistit ersetzten, ou seja, literalmente a tradução é, desculpem o meu alemão, os padres conciliares substituíram a palavra usada por Pio XII por subsistit, isto é, Cardeal Ratzinger a admitir que o Vaticano II substituiu a terminologia de Pio XII graças ao próprio, e ele próprio, cardeal e um amigo protestante que e depois há outra história que podem ler sobre isto, mas basicamente por influência de uma pessoa protestante que também estava perto dele no concílio como observador. Ainda pior, lê-se ainda no texto original da entrevista, so wollten die Erwarter sagen, das Sein der Kirche als solche Reich wird weiter an die römisch-katholische Kirche. Literalmente, para quem não percebeu o meu alemão, assim os padres queriam dizer a Igreja como entidade abrange muito mais do que a Igreja Católica Romana. Uau! Portanto, Duhl e Ratzinger contradizem terminantemente o ensino católico perene da Igreja de Cristo, exclusivamente que a Igreja de Cristo exclusivamente existe na Igreja Católica. Além disso, o ponto de vista é hoje a interpretação comum do Vaticano II, como sabemos. Temos aqui um bom exemplo de como os novos teólogos do Vaticano II passaram a bola teológica para eles próprios, fingindo ao mesmo tempo que o concílio foi o concílio que fez o passe. Não. Isto foi tudo feito e foi tudo manipulado propositadamente para dar início a uma nova igreja, um novo tipo de concepção teológica. Portanto, neste caso, o que é que estamos a perceber? É que a igreja já não procura a conversão e o regresso dos hereges cismáticos, ou pelo menos dos hereges teológicos, protestantes também, porque afirma que a Igreja de Cristo se alarga para além da Igreja Católica, ou seja, que é mais vasta, ainda que subsista nela de uma forma especial. Quase como dizer que... Bom, não há exemplo porque é quase como a pessoa dizer que há um filho, eu tenho um filho chamado Francisco, tenho outro chamado Maria, e posso dizer que o meu filho Francisco também subsiste na Maria porque são feitos do mesmo ADN, o que é completamente estúpido porque são duas pessoas diferentes. Pode ser um exemplo parvo, mas olha, foi o que me lembrei. A Igreja então já não procura a conversão dos hereges, parece. Com esta nova visão da Igreja de Cristo, como qualquer coisa muito maior do que a Igreja Católica, não admira que hoje, depois de 40 anos de atividade ecuménica, até os prelados do Vaticano repudiem abertamente o regresso dos protestantes e cismáticos a Roma. Monsenhor Febre contou-me, Monsenhor Felay contou-me quando esteve em Portugal, que houve um bispo, um ortodoxo, que se converteu e foi bater a Roma. Foi bater à porta e pediu a Roma para ser batizado novamente, porque apesar de não necessitar, mas queria aceitar a audiência a Pedro, queria se converter. E aquilo que aconteceu em Roma foi que lhe disseram que não era preciso, porque sendo da Igreja Católica estava tudo bem. Ora, este bispo obviamente o que foi ir bater à porta da Fraternidade de São Pio X. Pronto. Um exemplo proeminente deste afastamento do ensino tradicional é a declaração recente do cardeal Walter Kasper, antigo secretário do mais conhecido herege pós-conciliar da Igreja, Hans Kung. Como é que este Walter Kasper hoje é o grande teólogo do Papa Francisco e ele era secretário de um herege, Hans Kung, que era o pessoal pior teólogo que andou aí durante dezenas de anos. Kasper, cujas ideias modernistas são bem conhecidas em toda a Igreja, foi elevado a cardeal por Papa João Paulo II, em fevereiro de 2001, e era, no Vaticano, o prefeito do Conselho Pontifício para a Promoção da Unidade dos Cristãos. Portanto, eles põem-nos em lugares estratégicos. Isto parece, se isto não for uma seita comunista a atuar na Igreja, não sei o que é. Hoje, cito Kasper, já não compreendemos o ecumenismo no sentido de um regresso pelo qual os outros se converteriam e voltariam a ser católicos. Isso foi expressamente abandonado no Concílio Vaticano II. A verdade é que a declaração de Kasper menospreza o dogma infalível, 3 vezes definido, que fora da Igreja não há salvação. A própria linguagem destas 3 definições, solenes e infalíveis e, portanto, impossíveis de serem mudadas, que são impostas a todos os católicos, sem exceção alguma, incluindo cardeais e papas, sob pena de serem automaticamente excomungados, isto é, de serem por si próprios expulsos da Igreja, é o seguinte:
Só há uma Igreja Universal dos Fiéis, fora da qual ninguém poderá salvar-se. Estamos aqui a citar Papa Inocêncio III, Quarto Concílio de Latrão, 1215. Declaramos, dizemos, definimos e pronunciamos que é absolutamente necessário para a salvação de toda a criatura humana estar sujeita ao Pontifício Romano. Papa Bonifácio VIII, Bula Unam Sanctam, 1302. A Santíssima Igreja Romana crê firmemente, professa e prega que nenhum dos que existem fora da Igreja Católica, não só pagãos, como também judeus, heréticos e cismáticos, poderá ter parte na vida eterna, mas que irão para o fogo interno que foi preparado para o demónio e os seus anjos, a não ser que a ela se unam antes de morrer. E que a unidade deste corpo eclesiástico é tão importante que só aqueles que se conservarem dentro desta unidade podem aproveitar-se dos sacramentos da Igreja para a sua salvação, e apenas eles podem receber uma recompensa eterna pelos seus jejuns, esmolas e pelas suas obras de piedade cristã e pelos deveres de soldado de Cristo. Portanto, meus caros, o que está aqui proclamado, eu já vou dizer onde é que isto vem, é de que fora da Igreja Católica, jejum, esmola e obras de piedade cristã não servem para a salvação. Ninguém, por mais esmolas que dê, mesmo que derrame o seu sangue pelo nome de Cristo, poderá salvar-se a não ser que permaneça no seio da unidade da Igreja Católica. Papa Eugênio IV, Bula Cantate Domino, 1442. Estes ensinamentos, portanto, não devem entender-se como excluindo a possibilidade de salvação àqueles que não sejam membros formais da Igreja Católica. Não é isso que estamos a dizer. Sem culpa própria, não sabem da sua obrigação objetiva em o fazerem. Mesmo assim, tal como o bem-aventurado Papa Pio IX ensinou em Singulare Quandam, os católicos não têm de se preocupar com as especulações infundadas sobre a salvação daqueles que formalmente não sejam membros da Igreja, uma vez que só Deus sabe quem irá salvar, de um modo extraordinário, dentro do grande número de pessoas que da humanidade não professou exteriormente a religião católica. E isto é uma coisa que vemos muitas vezes. Há os católicos preocupados com esta... Então, mas e os índios que não conhecem Cristo, como é que se salvam? Meus caros, preocupem-se antes com a vossa salvação, porque o mundo é de Deus. E Ele compete saber... E, portanto, e se estas pessoas se salvarem, caso isso aconteça, acontecerá certamente pelos méritos da Igreja. Não acontecerá porque Jesus Cristo... Não acontecerá se nós ficarmos quietos e parados. Portanto... Continuando o que estava a dizer, por esta razão, o bem-aventurado Pio IX, que o próprio Papa João Paulo II beatificou, exortou os fiéis a sustentarem o dogma de que fora da Igreja Católica não há salvação e a continuarem com um fervor cada vez maior o trabalho divinamente indicado para a Igreja, isto é, fazer discípulos em todas as nações. Ponto. Com respeito ao destino daqueles que permanecerem fora da Igreja, é visível, a sua santidade advertiu que toda a inquirição além disto é ilegal. Quer dizer, não percam tempo com isto. Cabe a Deus. Quem pode duvidar da sabedoria da advertência do bem-aventurado Papa Pio IX? Com efeito, a Igreja também ensinava como infalível e constantemente que ninguém neste mundo, excepto se houvesse uma revelação privada, pode saber com certeza absoluta o estado subjetivo de qualquer alma, e muito menos se uma alma, menos que seja a própria alma, está contada entre os números dos eleitos ou não. Uma vez que não é possível para a Igreja presumir que qualquer pessoa venha a ser salva ou condenada, os ministros da Igreja são obrigados pelo dever a procurarem obter a conversão de cada um dos homens, mulheres e crianças à face da terra, de acordo com os mandamentos de Nosso Senhor. Isto é, e depois ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo quanto vos tenha mandado. Quem acreditar e for batizado será salvo, quem não acreditar será condenado. Ao afirmar que os protestantes já não necessitam de se converter, o cardeal Cáspero o que fez foi opor-se descaradamente tanto ao ensino infalível do magistério como aos próprios mandamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo. O ponto de vista de Cáspero também contradiz abertamente o ensino constante da Igreja de que a única via para a unidade dos cristãos é o regresso dos dissidentes à Igreja Católica. Aqui não há muito a fazer. Na demonstração do Papa, mesmo o Papa Pio XII, fez em 1949 uma demonstração ao Santo Ofício sobre um movimento ecuménico. E onde os bispos eram avisados que quaisquer discussões ecuménicas, porventura se autorizassem, deviam apresentar-se aos interlocutores protestantes a verdade católica e os ensinamentos das encíclicas dos pontífices romanos sobre o regresso dos dissidentes à Igreja. A doutrina católica do regresso dos dissidentes foi salientada por Pio XII em 20 de dezembro de 1949 e aqui cito: a doutrina católica deverá ser proposta e total e integralmente exposta. O que a Igreja Católica ensina sobre a verdadeira natureza e meios de justificação, sobre a constituição da Igreja, sobre a primazia da jurisdição do Romano Pontífice, sobre a única verdadeira união que se obtém pelo regresso dos dissidentes à única e verdadeira Igreja de Cristo,
não deve ser silenciada nem coberta por palavras ambíguas. Fim de citação. Isto são palavras bem claras de Papa Pio XII. Pelo menos, Casper diz abertamente aquilo em que a maioria dos parlados parece hoje acreditar, infelizmente. Mas não confirma nem desmente. O plano de ação de Casper representa de facto o espírito do Vaticano II, que continua a prevalecer. E mesmo que o confirmou foi o Papa, neste caso o Papa Bento XVI, ainda cardeal Ratzinger em pessoa, quando ainda era padre, no seu livro de 1966, Theological Highlights of Vatican II, ou Vatican II. Diz Ratzinger que o concílio deu à Igreja uma nova orientação com respeito aos não-católicos, que dispensa qualquer apoio, que dispensa qualquer apelo à conversão. Vou citar, que é para vocês não dizerem que eu estou a mentir. A Igreja Católica não tem o direito de absorver as outras igrejas. Uma unidade básica das igrejas, continuando a ser igrejas, mas constituindo uma só igreja, deve substituir a ideia da conversão, mesmo que a conversão continue a ter significado para os que a procurarem em consciência. Mas, no entanto, há quem diga que o Papa continua a ser Papa Bento. Eu não sei o que é que prefiro, se é o Papa Bento ou se é o Papa Francisco. Ora, o cardeal Ratzinger, quando escreveu este livro, e foi durante o concílio, como trabalhava com Karl Rahner, esteve muito envolvido na redação dos documentos conciliares e é, portanto, capaz de nos contar quais eram as verdadeiras intenções dos arquitetos do Vaticano II, que não se deve confundir com as intenções dos padres conciliares. E declara que o Vaticano II, segundo os autores dos documentos, ensinou que a conversão é uma opção. O que quer dizer que um não-católico não precisa de se converter à verdadeira igreja nem para se salvar, nem por causa da unidade. Este ponto de vista não é menos radical do que o padre Edward Schillebeeckx, outro perito conciliar progressista, que foi investigado pelo Vaticano depois do concílio, mas nunca sancionado. Atenção. Schillebeeckx exultou ao constatar que no Vaticano II a Igreja Católica abandonou oficialmente o seu monopólio sobre a religião cristã. Igualmente, um periódico católico do Serviço Internacional de Documentação dos Judeus e Cristãos, chamado SIDIC, com base em Roma, referiu-se à nova orientação do Vaticano II sobre os não-católicos e em 1999, apontou que considera ser o principal problema com os chamados católicos tradicionais, incluindo o arcebispo Lefebvre. Cito. E atenção que estou a citar o SIDIC, nem sequer é a Igreja. A recusa de Lefebvre em aceitar o ecumenismo tem a sua origem em documentos claros do Magistério, encíclica Satis Cogitum, de Leão XIII, 1896, encíclica Mortalium Animus, Pio XI, 1928, a Instrução do Santo Ofício, de 20 de dezembro de 1949, sobre o ecumenismo. O único ecumenismo aceito por Lefebvre e os seus seguidores é o que luta pelo regresso incondicional dos membros das outras confissões à Igreja de Cristo, à Igreja Católica. Este sectarismo endurecido é precisamente o género de lógica que o Vaticano II, através de uma reflexão profunda sobre a natureza da Igreja, recusou a aceitar. Embora tendo as suas raízes na tradição, o âmbito da reflexão do concílio não teve precedentes na história do cristianismo. Para os integralistas, o ecumenismo é uma das tradições fundamentais do Vaticano II. Fim de citação. E sim, obviamente. E agora tenho a minha filha a acordar. Portanto, como vocês veem, a teoria moderna de que os não-católicos não precisam de se converter, porque já são, de uma maneira misteriosa, parte da Igreja de Cristo, menospreza o ensinamento ou o ensino perene da Igreja sobre a necessidade de os não-católicos abandonarem os seus erros e regressarem à única e verdadeira Igreja de Jesus Cristo, tal como os papas pré-conciliares ensinaram por unanimidade. E portanto, aquilo que é que estamos a notar aqui? Houve claramente uma manipulação do concílio, não só por papas, papas também, mas por cardeais, bispos, padres, liberais, mas que esta mesma manipulação advém de uma infiltração que já desde há anos, que se fazia valer, desde os anos 20, dos anos 10, que se vem a sentir e a acontecer na Igreja. Como dizia Bela Dodd, por altura do concílio, cardeais e bispos na altura seriam já completamente maçónicos. Portanto, mais provável é que muitos dos que estavam no Vaticano II acabassem por ser estes cardeais completamente comunistas e maçónicos. Enfim, queria ler agora aqui uma parte que é importante e que tem a ver com o reinado social de Jesus Cristo. Não só o ecumenismo e a liberdade religiosa destruíram a Igreja, e foi uma fenda por onde entrou o liberalismo de uma forma avassaladora, mas também estas heresias acabam por minar o reinado social de Jesus Cristo. Em consequência da nova orientação da Igreja, em curso desde o Vaticano II, houve o abandono de facto dos ensinamentos constantes da Igreja sobre o reinado social de Cristo.
Segundo estes ensinamentos, não só os indivíduos como também todas as nações são obrigados a submeter-se a Cristo e a conformar-se com o seu ensino. Serão os ensinamentos de Cristo e não o diálogo com os não crentes que trarão a paz ao mundo? E isto é verdade, quer dizer, ou Cristo traz a paz ao mundo, ou não traz a paz ao mundo e o mundo é entregue ao demónio. E portanto, o diálogo com os não crentes, que frutos é que traz a paz? Nenhuns. É a sua igreja que deve servir como instrumento principal da paz mundial. O Papa Pio XI resumiu com uma concisão admirável a doutrina constante da igreja sobre este tema na sua encíclica Iubic a Carno Dei. E vou passar a citar. Só a igreja, de posse da verdade e do poder de Cristo, tem a missão de dar aos espíritos a formação que convém. Ela somente está em condição de fortalecer hoje a verdadeira paz de Cristo, como de consolidá-la para o futuro, conjurando as ameaças iminentes de novas guerras a que nós nos temos referido. Ela somente em virtude do mandato e da ordem divina ensina a obrigação que têm os homens de conformar à lei eterna de Deus todas as suas atividades públicas ou privadas. Seja como participantes, seja como membros da coletividade, o que se refere ao bem de muitos é mais importante do que diz respeito ao bem individual. No dia em que Estados e governantes julgarem um dever sagrado regular da sua vida interna e externamente, pelos ensinamentos e preceitos de Jesus Cristo, então e só então, a paz fecunda descerá sobre eles. Relações de mútua confiança se estabelecerão e os conflitos em andamento se resolverão pacificamente. Fim de citação. Iubi Arcano Dei. Eu espero que quem ouça possa ir ler estas encíclicas, valem a pena. São muitas, mas são curtas. A maior parte, os papas na altura, falavam curto e grosso. E isto é uma coisa que eu estou a notar ao longo da minha vida. Notei que somos educados muitas vezes a ir à procura do complexo para falar sobre as coisas. E demoramos muito tempo a descrever uma imagem. Quando somos crianças dizemos isto é uma cadeira e a cadeira é aquilo. Quando somos adultos já dizemos isto é uma cadeira de mogno, em castanho, embrutecido, de uma maneira X e feita por isto e com aquele método. Os papas nesta altura eram isto é uma cadeira, isto é uma cadeira. Isto é uma heresia, isto é uma heresia. E é a maneira mais fácil de comunicar com toda a gente. E eu começo a acreditar que de facto as pessoas mais sábias o que querem é isto. Simplicidade e eficácia na comunicação. Falando dos esforços, então, para obter a paz mundial através de uma Liga de Nações, o Papa Pio XI declarou: neste intuito, muitos esforços foram até aqui tentados, mas nada ou quase nada lograram de êxito, principalmente com referência aos pontos em que são mais vivas as divergências internacionais e que não há instituição humana capaz de impor a todas as nações uma espécie de código internacional adaptado à nossa época, análogo ao que regia na Idade Média esta verdadeira Liga das Nações, que se chamava a Cristandade. Ela também se viu cometerem muitas injustiças, mas ao menos conseguiu sempre conservar e contesta o valor sagrado do direito, regra segura segundo a qual tinham as nações de prestar as suas contas. Para reforçar esta doutrina, o Papa Pio XI instituiu a festa de Cristo Rei com a seguinte encíclica, quase primas, e cito, porque isto é tudo muito fácil com estes papas, é tudo muito de fácil entendimento. Citando, desta doutrina comum, a que todos os livros santos naturalmente dimana a seguinte consequência: justo é que a Igreja Católica reine de Cristo na Terra, chamada a estender-se a todos os homens e a todas as nações do universo, multiplicando os preceitos ou os preceitos de veneração célebre no ciclo anual da Liturgia Santa, a seu autor e instituidor como rei, como a Senhor, como ao Rei dos Reis. Assim, pois, a realeza de nosso Redentor abraça a totalidade dos homens. Sobre este ponto, de muito bom grado, fazemos as nossas palavras seguintes de nosso predecessor Leão XIII de imoral memória. Citamos, Leão XIII, o seu império, de Cristo, não abrange tão só, deixem-me só passar a folha, não abrange tão só as nações católicas ou os cristãos batizados, que juridicamente pertencem à Igreja, ainda quando delas separados por opiniões erróneas ou pelo cisma, estende-se igualmente e sem exceções aos homens todos, mesmo alheios à fé cristã, de modo que o Império de Cristo, Jesus, abarca em todo o rigor a verdade, o género humano inteiro, e neste particular não cabe fazer distinção entre os indivíduos e as famílias e os Estados, pois os homens não estão menos sujeitos à autoridade de Cristo em sua vida coletiva do que na vida individual. Portanto, esta noção hoje em dia já não existe. Ou seja, esta noção de que mesmo a sociedade portuguesa, supostamente católica, apesar de ser maçónica, deve obediência a Cristo. Não só deve prestar culto como uma das opções, mas o próprio laicismo da sociedade é uma injustiça para com Deus. Porque só há uma coisa que sustém a sociedade, é Deus, é Cristo. A autoridade de um país, de uma nação, vem de Cristo.
E se há leis injustas que são praticadas nesse país é porque não é que Deus as quer, mas Deus as permite também para castigo daqueles que abdicaram do seu dever de, como católicos, defender a sua nação. E então, o que é que acontece? O que é que aconteceu? Ou seja, se nós temos aqui papas e alguns santos, que são santos, a defenderem que Jesus Cristo tem uma autoridade sobre as nações e sobre as pessoas, que civilização do amor é esta? E que civilização de abertura, amor, entre aspas, de abertura a tudo e todos, é esta que vivemos hoje em dia? Então, depois do Vaticano II, o reinado social de Cristo foi substituído por uma coisa chamada civilização do amor, que eu estava a referir, entre aspas, uma expressão inventada pelo Papa Paulo VI, para descrever a noção utópica de que o diálogo com o mundo levaria a uma fraternidade universal de religiões que não seria, de modo algum, explicitamente cristã. Deste modo, então o slogan da civilização do amor, parece mais o humor, tem sido incessantemente repetido. Foi assim que o Papa João Paulo II descreveu esta novidade no seu discurso para o Dia Mundial da Paz de 2001. Cito: o diálogo leva ao reconhecimento da diversidade e abre o espírito à aceitação mútua e à autêntica colaboração exigida pela vocação básica de unidade da família humana. Assim, o diálogo é um meio privilegiado para a construção da civilização do amor e da paz que o venerado antecessor Paulo VI indicou como um ideal para inspirar a vida cultural, social, política e económica do nosso tempo. As diferentes religiões também podem e devem contribuir decisivamente para estes processos, ou seja, os meus muitos encontros com representantes de outras religiões, e ele aqui está a recordar-se especialmente do encontro de Assis, 1986, e na Praça também de São Pedro, em 1999, deram-me mais confiança do que uma abertura mútua entre os seguidores das várias religiões. Deram-me mais confiança de que uma abertura mútua entre os seguidores das várias religiões pode servir muito à causa da paz e o bem comum da família humana. Fim de citação. Portanto, estão a ver, isto é completamente oposto àquilo que acontecia. E mesmo o próprio discurso, nós notamos dos papas do início do século XX uma linguagem straight to the point, vão direito ao assunto, e aqui esta linguagem modernista que falam e não sai nada. Até João Paulo II foi levado a pensar que os encontros interreligiosos de oração, tais como os de Assis, são parte dos meios pelos quais se supõe que esta noção utópica virá a ser realizada, a noção utópica de uma paz sem Cristo. Todavia, a visão de tais espetáculos chegaria para horrorizar Papa Pio IX, Papa Pio X, Papa Pio XI e qualquer dos seus antecessores. Entretanto, o reinado social de Cristo, numa ordem social católica, está excluído de facto desta nova orientação e é quase crime falar nisto. E portanto, põe-se esta questão. Quem está a ouvir agora, e quem, quer dizer, podem confirmar todos os factos que eu estou a ler, mas fica a questão: os católicos então são obrigados a aceitar esta nova orientação da Igreja e submeter-se a esta mistela? Os católicos são obrigados a submeter-se ao ensino estabelecido pela Igreja, sem dúvida, quanto à fé e à moral, mas não são obrigados a submeterem-se às novas atitudes e às novas orientações de homens da Igreja liberal, que agora dizem e fazem coisas que nunca se ouviram nem se viram ao longo da história da Igreja. Portanto, os católicos têm o direito e até o dever de resistir a esta nova orientação, nascida das ambiguidades do concílio e das opiniões da nova teologia, que, como já vimos, brota de influências maçónicas e comunistas na Igreja. Há anos que os católicos têm a falsa ideia de que devem aceitar o concílio pastoral do Vaticano II com o mesmo sentimento de fé que deve aos concílios dogmáticos. Mas isso não é assim. Os papas conciliares referiram-se várias vezes ao Vaticano II como sendo um concílio pastoral, querendo dizer que se tratava de um concílio que não curou de definir a fé, apesar de ter constituições dogmáticas. As constituições dogmáticas, já foi explicado, são constituições que abordam dogmas previamente explicados e previamente definidos e que os explicam com uma linguagem atual. Isso não há problema nenhum. O problema é quando, no meio desta explicação atual, se começa a envenenar o próprio dogma, que foi previamente definido. O documento definidor do concílio, por exemplo, a nota prévia, em latim, a Lumen Gentium, diz isto claramente. Cito: em vista da prática conciliar e da finalidade pastoral do presente concílio, o Sagrado Sínodo define assuntos da fé e da moral, como de aceitação obrigatória por parte da Igreja, apenas quando o próprio Sínodo os declara abertamente. Fim de citação. Ora, não foram definidos assuntos novos de fé ou moral, de aceitação obrigatória por parte da Igreja sobre a nova orientação ecuménica, nem sobre quaisquer das novas formulações pastorais na linguagem dos documentos conciliares. Os documentos falam sobre os temas, falam sobre esta mistela de ecumenismo e liberdade religiosa, mas não definem nunca um dever de obrigatoriedade. Portanto,
O facto do Vaticano II ser inferior em autoridade a um concílio dogmático é confirmado pelo testemunho do bispo Thomas Morris, um padre conciliar. A seu pedido, esta declaração só foi aberta após a sua morte. E cito: fiquei aliviado quando nos disseram que este concílio não pretendia definir ou fazer declarações finais sobre a doutrina, porque uma declaração em matéria de doutrina tem que ser formulada muito cuidadosamente. E eu considerava os documentos do concílio como tentativas de proposta abertas a uma revisão. Fim de citação. Temos ainda o testemunho importante do secretário do concílio, o arcebispo mais tarde cardeal Pericle Felici. Por altura do encerramento do Vaticano II, os bispos pediram ao arcebispo Felici aquilo que os teólogos chamam a nota teológica do concílio, por outras palavras, o peso doutrinal dos seus ensinamentos. Felici respondeu, cito: em vista da prática conciliar e da finalidade pastoral do presente concílio, o Sagrado Sínodo define assuntos de fé e de moral como de aceitação obrigatória por parte da Igreja apenas quando o próprio Sínodo o declara abertamente. E disse mais: devemos distinguir, segundo os esquemas e os capítulos, os que já foram sujeitos a definições dogmáticas no passado. E agora é importante, quanto às declarações que têm características de novidade, devemos fazer reservas. O próprio Paulo VI observou que, cito, dado o carácter pastoral do concílio, evitou pronunciar-se de maneira extraordinária sobre os dogmas dotados de nota de infalibilidade. Fim de citação. Assim, ao contrário de um concílio dogmático, o Vaticano II não exige um acordo de fé qualificado. Os documentos verbosos, apesar de não parecer, quando ouvimos os padres e bispos hoje em dia e mesmo leigos a falar sobre o Vaticano II, eles dizem, não está no Vaticano II, não é assim, como se o Vaticano II fosse o mapa da Igreja. Isto revela a ignorância dos ensinamentos dos seminários dos dias de hoje, das faculdades de teologia dos dias de hoje, no qual eu, infelizmente, passei lá 5 anos, sou mestrado e não só aprendi nada. O que eu aprendi foi esta verborreia de modernismo. Os documentos verbosos e ambíguos do concílio não se podem comparar aos pronunciamentos doutrinais dos concílios passados. As novidades do Vaticano II não exigem a aceitação incondicional da parte dos fiéis, nem o próprio concílio alguma vez o disse. Todavia, os ensinamentos ambíguos do concílio e as novas orientações pós-conciliares deram como resultado nada menos do que aquilo a que o próprio cardeal Ratzinger chamou a demolição dos bastiões da Igreja, incluindo, como veremos, a demolição da mensagem de Fátima, que é uma coisa que obviamente tinha que ser demolida porque é completamente oposta a tudo aquilo que sai do concílio. Como iremos agora demonstrar estes empreendimentos destrutivos, ao fim e ao cabo, o que é que eu vou demonstrar? Eu só vou ler mais uma página, estamos quase a acabar, mas o que eu vou demonstrar é que o Concílio Vaticano II, se o modernismo é uma súmula de todas as heresias, o Vaticano II o que faz é uma súmula de todas as heresias do século XX e consagra-as na Igreja e põe-nas à disposição dos fiéis. É como se fosse uma via verde de heresias. O que é que acontece? Com o Concílio Vaticano II, para terminar e fazendo aqui a exposição de que de facto foi conseguido o que os comunistas e os maçónicos pretendiam. Bom, não há nada a fazer, é só mesmo ler esta página que tem aqui. Passamos a resumir então a correspondência íntima entre o que vimos acontecer na Igreja pós-conciliar e os objetivos tanto da maçonaria como foi revelada por Roca. Isto é por acaso era um clérigo maçom que eu não mencionei, e por vários maçons, muitos deles citados pelo Bispo Graber e pela Permanent Instruction, tanto como do comunismo, como foi citado por Bela Dodd e outros ex-comunistas. Então, neste concílio, a revisão radical da liturgia românica aconteceu na sequência de um concílio ecuménico. Isto foi uma previsão feita por maçónicos e foi feito, foi conseguido. Do concílio sai uma ordem para revisionar ou rever todos os sacramentos, inclusive a Santa Missa. Depois criaram o aborto da Missa Nova, criaram os outros, desvirtuaram todos os outros sacramentos. 2. Um acordo entre os ideais da civilização moderna e o ideal de Cristo e do seu Evangelho. Esta será a consagração da nova ordem social e o batismo solene da civilização moderna, isto é, liberalização global de clérigos católicos de acordo com os mesmos princípios falsos condenados nos sílabos do bem-aventurado Pio IX. Outra afirmação de Rocca Melingia, The Permanent Instruction, de Alta Vendetta. Isto também foi conseguido. 3. Outra perdição dos maçons que acabou por se conseguir no Vaticano, o aparecimento de um pontificado pluriconfessional capaz de se adaptar a um ecumenismo polivalente, tal como se vê estabelecido hoje em dia nas intercelebrações de padres e pastores protestantes. E agora o Papa, que também celebra liturgias em comum com clérigos protestantes, é surreal. Pronto. 3 pontos que foram conseguidos, vou rever os primeiros 3 que eu li. Revisão radical da liturgia, um acordo entre os ideais da civilização moderna e o ideal de Cristo e do seu Evangelho,
o aparecimento de um pontificado pluriconfessional. Isto quase parece uma cartilha maçónica. 4. Introdução de um complexo de culpa na Igreja, rotulando a Igreja do passado de opressiva, autoritária, cheia de preconceitos, arrogante. Também conseguido. João Paulo II pede desculpa a Galileu, ou pede desculpa ao mundo, ao meio mundo, pelos descobrimentos, ou por nada tem a ver com Cristo. 5. A abertura da Igreja ao mundo é uma atitude mais flexível em relação a todas as religiões e filosofias. Feito. 6. O uso desta nova orientação para arruinar a Igreja sem chegar a destruí-la. E 7, que não está aqui, aliás, todos estes acontecimentos, antes de ler o 7, foram perdidos pelo futuro Papa Pio, naquela altura, Papa Pio XII, em observações que ele especificamente relacionou com as mensagens da Santíssima Virgem Lúcia de Fátima. Atenção que ele leu a mensagem. E com esta persistência de Maria em falar sobre os perigos que ameaçam a Igreja. Portanto, queria também mencionar que ainda faltam aqui muitas outras coisas que aconteceram nos últimos 10 anos, mais ou menos. Nós hoje, se vocês pesquisarem no YouTube, o Fátima Center tem alguns vídeos onde mostra a relação clara entre o Papa Francisco e o Vaticano e a ONU. Como se sabe, a ONU é a sinagoga de Satanás. O que a ONU pretende é instaurar uma nova ordem mundial com uma religião pluriconfessional, onde não há Cristo, há um sentimento religioso que é, ao fim e ao cabo, luciferiano, que adora o diabo, no fim e ao cabo. Segundo não se adora nada, adora só o diabo. É um princípio básico de teologia. E começamos a ver que hoje em dia, em vários magistérios do Vaticano, existem pessoas da ONU, comissários que vão lá dar palestras sobre ambiente, sobre economia, sobre quase como se fosse uma ONG. E isto não estava patente nesta altura do concílio, mas ao fim e ao cabo é nisto que vai desembocar o ecumenismo e a liberdade religiosa. Portanto, este foi o capítulo 3 da crise na Igreja. Primeiro, modernismo e a fé. Segundo, ecumenismo e liberdade religiosa. Terceiro, comunismo e maçonaria, e consequentemente a fazendo a ponte com a liberdade religiosa e o ecumenismo. O quarto capítulo, eu ainda não sei se vou juntar a missa nova e o sacerdócio, se vou separar, mas será por aí, se não faço um quarto e um quinto. Depois disto, queria passar, já tenho ideias para passar para a mensagem de Fátima, e como a mensagem, apesar de já não fazer parte da crise da Igreja, a mensagem de Fátima, um problema para a Igreja Católica dos dias de hoje, porque de facto a Igreja Católica confrontada com uma mensagem que em nada coaduna com o que saiu do concílio e que em nada coaduna com aquilo que nós vemos no comportamento de sacerdotes, bispos e mesmo no que vem a ser anunciado rotineiramente pelo Vaticano. Obrigado por terem ouvido o podcast. Vemo-nos no episódio 4 da Crise na Igreja, podcast Bronze 12. Obrigadíssimo.